Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, quarto e penúltimo vídeo da série Flamengo, novo estádio próprio ou permanecer jogando no Maracanã. Nos primeiros vídeos a gente já falou sobre quanto custa construir um estádio hoje, com as necessidades que o Flamengo tem. Também já falamos quanto está custando o atual contrato para o clube, esse contrato como ele está sendo seguido. Já falamos sobre os custos e investimentos de Flamengo e Fluminense na parceria e gestão do Maracanã. E aí, junto, a gente falou sobre essa nova licitação que o governo do estado propõe para a gestão do estádio. E no vídeo de hoje talvez seja um dos mais esperados. O vídeo vai falar como o Flamengo pode pagar essa conta, pagar a construção de um novo estádio, sem que obrigatoriamente para isso tem que colocar um time muito fraco dentro de campo. A gente já viu isso acontecer, inclusive no último vídeo eu dei o exemplo do Tottenham da Inglaterra, que para construir um grande estádio, um estádio dos mais modernos do mundo, acabou sacrificando o seu elenco dentro de campo. E o Flamengo, a torcida do Flamengo não quer mais isso, a torcida do Flamengo quer entrar em todas as competições para ser campeã, mas para isso tem que ter um grande elenco e para ter um grande elenco precisa deixar muito bem separado as contas de um possível novo estádio para as contas da construção de um time vencedor. Então hoje a gente vai fazer uma simulação, eu peguei alguns números, alguns dados retirados de contas já feitas, de estádios já feitos aqui no Brasil. Eu vou citar alguns números do Maracanã para mostrar para vocês como é possível que esses valores também sejam cobrados até em maior escala num possível novo estádio do Flamengo. E aí a gente vai fazer uma conta básica. Aliás, eu também quero a opinião de vocês. Se vocês vão ver que tem uma margenzinha que vai ficar em aberto ali. Se vocês tiverem alguma ideia, deixe aqui nos comentários. Se vocês quiserem fazer alguma observação sobre os números que eu vou apresentar, também deixa aqui nos comentários, que é assim que a gente vai trocando ideias e lutando por cada vez um Flamengo mais forte. Bom, se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você não custa nada para você e me ajuda demais. Se inscreve no canal e acione o sininho para receber em primeira mão os vídeos que a gente traz por aqui. No primeiro vídeo eu mostrei estádios de 300 a quase 2 bilhões de reais. É lógico que isso é um valor absurdo, mas também é muito claro que o Flamengo, para construir um estádio hoje, também não pode construir qualquer coisa imaginando que pode permanecer nesse estádio aí sem grandes manutenções por quase 50, 60 anos. É uma obra desse tipo, ela não é feita para você mudar arquitetonicamente aí com muita regularidade. Você tem que fazer uma grande estrutura bem feita para que não precise ficar passando por obras a cada momento. Então imagina-se uma possível maior reforma já com 30, 40 anos de utilização. Também a torcida do Flamengo não aceitaria qualquer coisa, uma coisa de menor valor, ante o que a gente está vendo dentro de campo. Hoje o Flamengo é um clube rico e a sua torcida merece o que é mais possível, mais confortável e, é claro, sem deixar de atender também os que são financeiramente menos favorecidos. Então o estádio do Flamengo tem que abarcar toda a heterogeneidade da sua torcida e é por isso que eu estou partindo de um cálculo. Lá, quem assistiu o primeiro vídeo viu lá a média de público atual do Flamengo, sabe que o Flamengo hoje coloca em média muito mais que 50 mil torcedores por jogo, e isso sem ter a segurança de ter um estádio próprio, sem poder comercializar carnês por temporada, sem uma série de outras questões que inviabilizam um público às vezes até bem maior, inclusive sem ter um espaço mais barato para essa torcida que de repente está ficando sem acesso por não ter condições financeiras. Então, se a gente for pensar um estádio que já atenda esse público também, a gente sabe que essa média de público pode aumentar muito. Por isso que eu, para partir a premissa dos cálculos que a gente vai apresentar aqui, eu trato de um estádio de 1 bilhão de reais de construção. É claro que isso pode ir para mais ou para menos, isso tudo depende das escolhas que o Flamengo vai fazendo no meio do caminho, mas a gente vai partir de um estádio de 1 bilhão de reais com 100 mil lugares, lembrando que alguns lugares saem mais caro porque são mais confortáveis e terão ticket maior na hora de venda dos ingressos, mas também teremos os ingressos mais baratos e aí em partes do estádio que o Flamengo não tenha de repente tanto investimento. Por exemplo, muita gente citou o estádio do Peñarol nos comentários aqui, falou: Vinícius, o Peñarol construiu um excelente estádio há pouco tempo por 300 e poucos milhões e é possível, mas é claro, eles fizeram sem dar todo o padrão de conforto que a torcida e o clube do Flamengo também precisam. O Flamengo também tem torcedores de maior poder aquisitivo e arrecadar também nesse estádio é importante. Então o estádio seria um estádio muito grande, com uma capacidade muito alta, mas com um valor razoável, um valor capaz de dar algum luxo para a sua torcida, mas também de ter espaços mais baratos para que atenda aí toda a heterogeneidade das características da torcida do Flamengo. Então vamos para os números.
Em cada um dos casos eu vou ter que explicar de onde eu tirei os números. Nesse caso específico eu tracei um paralelo com os números do Maracanã, já que eu poderia também fazer uma comparação com o estádio do Palmeiras e o estádio do Corinthians, já que são equipes que também disputam as competições que o Flamengo disputa, mas eles estão inseridos em um outro contexto econômico, em uma outra cidade. Eu acho que o Maracanã fica mais próximo do que poderão pagar os torcedores que eventualmente comprem aí, ou as empresas que eventualmente comprem esses camarotes. Bom, o Maracanã tem 107 camarotes. Como a gente está falando de um estádio para possivelmente 100 mil pessoas, eu resolvi arredondar para 110 camarotes. O Maracanã cobra nesses camarotes R$ 290 mil. Pode parecer caro, mas existem muitas empresas interessadas, não ficam camarotes vazios, principalmente por um serviço de hospitalidade corporativa. Então essas empresas querem receber possíveis clientes, querem receber fornecedores nesses camarotes, então esse é um serviço bem natural e muito procurado, tem muitas empresas interessadas. Então acho que o Flamengo não teria dificuldade em vender 110 mil camarotes, e aí como é um novo estádio, com um apelo da novidade, com todas as coisas que envolvem aí a paixão pelo Flamengo, a gente sabe que tem muito dono de empresa apaixonado pelo clube, eu coloco como 400 mil um plano bianual. Então percebam que não foge muito do valor do que o Maracanã é cobrado hoje. Um plano bianual serviria para o Flamengo dar um start aí na obra e seria vendido por algo em torno de 400 mil reais. Esse 110 a gente multiplica 400 mil reais por 110 unidades, a gente já teria 44 milhões arrecadados. E aí a gente vai para a segunda opção estratégica para captação de dinheiro para essa obra. O Maracanã, quando foi construído, no primeiro momento ele vendeu cadeiras perpétuas. Então a pessoa pagava um valor e ficava dona dessa cadeira para o resto da vida. Inclusive existem muitos donos dessas cadeiras que estão aí até hoje comercializando essas cadeiras. Esses valores chegam a 180, 200 mil reais. Bom, o que eu proponho para o Flamengo é uma coisa diferente, mas que tem fundo nessa ideia. Para o Flamengo, para esse novo estádio do Flamengo, eu acho que o Flamengo poderia vender contratos quinquenais. Ou seja, a pessoa compraria um plano desse, uma cadeira dessa, e poderia utilizar durante 5 temporadas. 5 anos seguidos ele teria lá a sua cadeira toda vez que ele fosse ao estádio. Essas cadeiras custariam 30 mil reais. Não é um valor absurdo, para você ter uma ideia, se a gente dividir esse valor por todo o período, aí, os 60 meses, todo o período acordado, os 5 anos, ele pagaria 500 reais por mês e teria garantido, não importa o jogo que fosse, a sua cadeira para assistir a partida. Isso daí levantaria algo, e aí a gente colocaria 5 mil cadeiras à disposição. Em um estádio de 100 mil lugares, seriam apenas 5% da capacidade total e fariam uma grande alavancagem no valor inicial para a construção da obra. Bom, isso aí retornaria para o Flamengo, então, 30 mil vezes 5 mil, que daria 150 milhões de reais arrecadados. Para calcular o possível name rights do Flamengo, eu faço um paralelo com Corinthians e Palmeiras, já que o Flamengo tem uma marca nacional mais forte do que os dois times de São Paulo. Então, quem colocar o nome no estádio do Flamengo vai ter uma grande exposição nacional, ou seja, vai ter um retorno maior do que com a parceria com as duas equipes de São Paulo. Bom, eu quero fazer um parêntese nisso aí, que eu comecei a pesquisar bastante coisa e caí num vídeo de um youtuber do Corinthians falando sobre name rights e falando especificamente do Flamengo, xingando o Flamengo com palavras absurdas, um negócio bem feio. E aí eu fui olhar quantos inscritos tem o YouTube tem algo em torno de 800 mil inscritos, o cara do Corinthians. Então, torcedor rubro-negro, se você não é inscrito aí no meu canal ainda, já se inscreve, que eu fico muito bravo quando eu vejo isso. Cara ruim, com palavras chulas, falando mal do Flamengo e com quase 800 mil inscritos, e a gente aqui ainda penando. Então se inscreva aí no canal. Mas voltando ao número importante, que é o que importa, que é o conteúdo, Corinthians e Palmeiras venderam seu name right mais ou menos pelo mesmo valor, que difere é o formato de pagamentos e o tempo de pagamento das parcelas e tal. Mas eles venderam por 300 milhões em 2019, 2020. A gente sabe que já a inflação já passou aí, então esse valor corrigido já seria bem maior. E mais do que isso, o Flamengo tem uma presença no mercado nacional maior do que das duas equipes de São Paulo. Então o Flamengo, além da novidade de um estádio, de um clube que há tanto tempo clama por isso, então esse nome teria uma importância muito grande no mercado, daria uma grande exposição às empresas, às possíveis empresas parceiras. Então eu chuto por baixo, acho que pode dar bem mais que isso,
mas eu chuto por baixo 500 milhões de reais, mais 500 milhões de reais garantidos aí para a construção da obra. Aí você pode falar, mas Vinícius, esse dinheiro ele não vai ser pago diretamente, isso é dividido, sim. Entretanto, quando você faz uma divisão desse tipo e existe um contrato com uma grande empresa forte, você consegue colocar esse contrato como garantia para empréstimos a um custo bem baixinho. Então, é lógico, isso faria com que o Flamengo perdesse um pouquinho do dinheiro, mas ele conseguiria realizar rápido dinheiro para utilizar o valor maior na construção do próprio estádio. Uma outra estratégia que também funcionaria para o Flamengo arrecadar logo no início da obra e ter dinheiro para a construção do seu estádio, é ele já vender antecipadamente os ingressos para o primeiro jogo. Então, se já se sabe que vai construir um estádio para 100 mil pessoas, já vende os ingressos já com os torcedores sabendo que ainda não existe data nem adversário definido, mas que quando acontecer o primeiro jogo do seu estádio, esse torcedor que comprou antecipadamente estará com o ingresso garantido. Então, se a gente pensar em um ingresso com valor mínimo de R$ 500, aí você pode falar, Vinícius, mas tem os custos do dia do jogo, tem o borderô tradicional, tem a arbitragem, tem tudo, tem as estruturas de pessoal, logística, e você não vai colocar nessa conta não? Não, e eu explico por quê. Porque a gente está fazendo uma estimativa e aí eu estou colocando R$ 500 como valor mínimo. Então, com certeza teremos ingressos bem mais caros do que R$ 500, mas aí eu coloco o valor mínimo R$ 500. Eu tenho certeza que temos 100 mil rubro-negros que querem presenciar a inauguração de um novo estádio e que pagariam esse valor. Você aí que está aqui assistindo esse vídeo, você pagaria R$ 500 para assistir um primeiro jogo do Flamengo no seu estádio? Deixa aqui nos comentários. Então, eu coloco R$ 500, é claro que vai ter ingresso muito mais caro do que isso. Então, colocando R$ 500, a gente multiplica esses 500 por 100 mil e chegamos ao valor de 50 milhões arrecadados antecipadamente, já deixando claro isso para todo torcedor que compra o ingresso. E aí, quando a gente soma tudo isso, a gente chega a 744 milhões de reais. Como vocês puderam ver, são valores bem factíveis. Eu mostrei exemplos práticos aí de outros clubes, mostrei no próprio Maracanã. E aí você pode me perguntar, mas Vinícius, de 744 para 1 bilhão, ainda está faltando bastante dinheiro, correto? Correto, mas existem alguns outros valores que são variáveis que eu decidi não ficar chutando aqui, porque não existe muito padrão de comparação. Isso tudo dependerá, é claro, de como vai ser essa obra, de como vai ser essa construção, local, entre outras coisas, mas elas também são garantidas. Por exemplo, o Maracanã hoje tem 32 bares, então se a gente pensar o mesmo número para um estádio novo do Flamengo, a gente pode pensar em 32 bares que poderão ser alugados ou o clube pode usufruir das vendas oriundas dele. Então tá vendo como são possibilidades diferentes, mas as duas bem lucrativas. Outras questões são placas internas e externas de publicidade, isso tudo fica a cargo dos donos do estádio, então o Flamengo receberia por cada uma delas. Também teríamos possibilidade de quiosques comerciais do próprio clube ou para aluguel, restaurantes, espaços comerciais como academias, lojas, salas, entre outras coisas. Bom, então esses são algumas das opções do arcabouço para que se complete esse 1 bilhão, até bem mais do que 1 bilhão de reais, já que a gente também precisa colocar na conta aquele valor das questões financeiras que envolvem empréstimos, necessidade de realizar o dinheiro futuro no imediato momento. Então, se alguma empresa dessa vai me pagar em 10 anos, eu preciso do dinheiro agora, eu preciso dar esse contrato como garantia de algum banco e pegar esse dinheiro para a construção. Então, existem outras questões que envolvem aí, é claro que isso tudo gera um gasto, mas com esse valor bem certo, já bem aproximado, a gente consegue ter uma noção de que os valores não são tão absurdos assim. O Flamengo não precisaria mexer no seu orçamento anual destinado ao elenco do futebol profissional para pensar numa construção. É claro que aí seria um outro trabalho, o trabalho de fazer as amarrações necessárias para que todo esse projeto aconteça. Bom, agora que eu já apresentei alguns números que são bem corretos, que vão fazer com que o Flamengo já chegue perto dos valores finais da obra, eu também já dei algumas sugestões aí que eu não calculei para fazer com que essa obra fique no 0 a 0 e não precise se mexer no valor do elenco. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês acham que é possível, sim, desenvolver todas as amarras para fazer com que esses valores aconteçam? Vocês têm alguma ideia? Deixa aqui nos comentários alguma ideia para fazer com que esse dinheiro aumente ainda, o Flamengo tenha uma folga de margem para a construção aí do seu estádio, sem que atrapalhe a construção também do seu elenco. Deixa aí a sua opinião, o que você achou do vídeo. Mengo é paixão, valeu!